Bem, pessoal, boa noite para todos, para quem a gente ainda não se viu, não conversou. Estamos aqui mais uma vez para mais uma noite de reflexões, de pensar um pouco sobre a vida, buscando no Evangelho, nos ensinamentos do Mestre Jesus, as gotas de amor que tanto necessitamos para esta jornada encarnados. Então vamos nos preparar para o Evangelho desta noite, buscando tranquilizar os nossos pensamentos, trazer a imagem do Mestre Jesus para essa nossa imagem mental. Vamos nos projetando, vamos criar em nosso pensamento a nossa querida Moringotas. Imagine aí as portas, por onde você chega, as pessoas que você vai encontrando, vai cumprimentando, onde você se senta, o que você vai fazer lá. E sinta nesse momento que os mentores da casa, a equipe espiritual, se junta a nós para essa nossa reunião fraterna. E vamos pedindo ao Mestre Jesus que nos oriente, nos intua, nos ilumine para mais este encontro. Mestre, com a oração que nos ensinaste, vamos pedindo licença para iniciar o Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Pai, cair em novas tentações. E livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Ti, Mestre Jesus, e graças a Deus. Bem, minhas amigas, meus amigos, vamos escolher um tema, um título para a nossa conversa de hoje. Eu gostaria que a nossa conversa de hoje nosso título fosse o seguinte: o Evangelho é um poema de amor. Porque se você ler qualquer um dos capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer um deles fala de amor. Se você estiver lendo algo que fala do sofrimento, da dor, também está falando de amor. Então, hoje eu pensei, quando eu estava pensando e lendo alguma coisa para o nosso Evangelho da noite, pensei, o Evangelho é um poema de amor. Um poema de amor de Deus para cada um de nós. Então, eu acho que a palavra que melhor represente o Evangelho, a Boa Nova, seja amor. E Emmanuel, através do Chico, ele deixou um conjunto de estudos maravilhoso sobre o Evangelho através dos tempos, nas diversas obras, né? Para a gente ter uma ideia, o Emmanuel desenvolveu mais de 1.600, olha só, 1.600 comentários sobre passagens, sobre versículos do Novo Testamento. E o Chico psicografou essas mensagens. Além disso, foram mais de 130 mensagens, mais de 400 comentários no Reformador e no Brasil Espírita. E essa contribuição do Emmanuel com o Evangelho é tão rico, tão importante, que a Federação Espírita Brasileira reuniu uma equipe para reunir, compilar e organizar todo esse material que o Emmanuel produziu.
e agrupou essa equipe de estudiosos da doutrina, de estudiosos do Evangelho, eles agruparam na sequência dos versículos ao qual se refere. E após 6 anos de trabalho, olha só, gente, não foi uma reunião de 1 mês, 2 meses, 6 anos de trabalho, essa equipe foi publicada a coleção que se intitula O Evangelho por Emmanuel, né? Composta por 7 livros. Então, você tem o Evangelho, né, de Mateus, segundo Emmanuel. Então, tem as leituras do Emmanuel sobre os 4 evangelhos. Tem a passagem dele, os comentários, as mensagens dele que se referem ao Apocalipse. É riquíssima essa coleção. E tanto é riquíssimo que Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, ela passou uma mensagem que diz o seguinte, sobre esse trabalho, né, sobre o Evangelho, que é o melhor roteiro de segurança para os viandantes terrestres que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus a expandir-se no próprio coração. E o próprio Emmanuel nos deixa uma recomendação que eu considero uma das mais importantes quando nós vamos estudar o Evangelho, quando nós vamos ler o Evangelho, que ele diz o seguinte, que o estudo do Evangelho deve ser feito sem nos prendermos aos símbolos da letra, mas sempre nos ligarmos à visão espiritual do Evangelho. E Emmanuel diz ainda que isso leva o aprendiz sincero, qualquer que seja seu idioma pátrio, independente da tradução de que disponha, a compreender a verdadeira mensagem do Evangelho, que é ser um poema de amor. Ele diz que a gente deve olhar para o Evangelho e buscar o Evangelho como uma palavra persuasiva e doce, simples e enérgica. Uma palavra de inspiração do seu mestre imortal. Isso vai tão profundo que no livro Consolador, na questão 321, é perguntado qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original. E Emmanuel responde: em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna imprescindível separar da letra o espírito. O que nos traz Emmanuel? Que quando nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, estejamos lendo capítulo que seja, devemos entender que todo e qualquer capítulo do Evangelho, temos que buscar a visão espiritual da mensagem que ali está. E não nos prendermos à letra, mas sim ao espírito da letra, à mensagem da letra. E por mais que nós já tenhamos visto, ouvido, estudado, e eu sempre gosto de dizer que o Evangelho é o livro mais personalizado que já foi criado no mundo, porque se eu abrir o Evangelho num capítulo, o Vitor abrir no mesmo capítulo, a Geis abrir no capítulo, o Jean abrir no mesmo capítulo, para cada um de nós, ele trará uma mensagem diferente. Por quê? Porque fala ao espírito, fala aquele momento que você está vivendo, as suas alegrias, as suas angústias. E aí é que está a grande beleza. E a única palavra que eu encontro que cabe no coração e no espírito de qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, é amor. Nós vamos encontrar em Coríntios 1, versículo 13, seguinte passagem: o amor vem de Deus e é a força mais poderosa do mundo,
manifestada de várias formas. A palavra amor, e aqui, gente, essa contagem esse número que eu vou dar agora é uma contagem que eu fiz, tá? Então, vocês podem encontrar no Google, em outros lugares, me perdoem se estiver errado, mas é pela boa vontade de trazer aqui uma referência para a gente. Como diz o Emmanuel, vamos sair da letra e vamos ao espírito da letra. A palavra amor aparece 157 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. 157 vezes, nos seus 28 capítulos. E aqui eu tirei, né, do índice, tirei das notas de rodapé, só peguei o que estava no conteúdo, ali, no miolo da passagem. E quando eu vi isso, eu disse assim, gente, qualquer capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala de amor. Não fala de dor. Não fala de sentimentos pesados. Fala de amor. Fala, quando você lê com o espírito da letra, você vai ver ali na essência a presença do amor. Porque se nós entendemos que o Evangelho é esse nosso lumiar de caminhada, nós não temos como dizer, né, como disse o apóstolo, que amamos verdadeiramente a Deus se não amarmos os nossos companheiros de jornada espiritual encarnados. O amor é a essência do Evangelho. E o Mestre Jesus veio nos ensinar da maneira que melhor se aprende, que para qualquer um de nós, exemplificando. Ele veio nos ensinar mostrando como esse sentimento do amor modifica a vida de todos, todo espírito encarnado pode ser modificado pelo amor. E aí, né, na época, olha só, na época que ele veio, muitos esperavam, e eu acho que ainda hoje muitos ainda esperam, que ele virá construir um reino dominador, né, com grandes conquistas. Mas o que o Mestre nos deixou foi um legado da sua passagem, um legado de amor. Muitos esperam ainda receber a herança do reino dos céus, o reino dos céus como uma herança. Só que herança é uma arca cheia de materialidade e que se desgasta com o tempo. O que Jesus nos deixou foi um legado. Porque legado é um tesouro cheio de sentimentos que são eternos. Então, quando eu estava estudando, lendo para essa nossa conversa de hoje, eu falei, é importante, né, que a gente não fique só na teoria e busque uma figura, talvez, na história da cristandade, que simbolize esse amor. Então, eu fui buscar, conhecer um pouco, li muita coisa sobre um homem, um espírito que se encarnou, e uma de suas encarnações no ano de 1182, vejam, nós estamos no ano de 2021, ele encarnou em 1182. Já sabe quem foi, não? Será que a gente estava lá junto com esse homem? Ele ficou conhecido como o Sol de Assis. E esse homem deixou um legado em 1182 que está conosco até hoje. Ele ensinou, a essência do ensinamento do Sol de Assis é: toda criatura é parte de um Deus de amor. Eu estou lendo ainda, mas li fundamentalmente 2 livros. Um que foi escrito pelo Divaldo, que se intitula Francisco, o Sol de Assis, onde ele é relatado como exemplo, lá no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, como a representação do homem de bem que mudará o mundo. Se a gente for no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
no item 3, fala do homem de bem. E Divaldo retrata Francisco de Assis como esse modelo do homem de bem que muda o mundo, e muda o mundo pelo amor. E aí, uma observação que eu acho, né, bastante importante, né, e antes que possam começar a surgir os críticos de plantão, né, dizendo que, nossa, estamos falando de um santo da Igreja Católica, nós estamos falando disso. Não. O Divaldo, no livro, diz o seguinte: se você estiver procurando no livro São Francisco, você não vai encontrá-lo em nenhuma página. Mas se você procurar, vai encontrar Francisco, um espírito amadurecido que veio demonstrar como viver o verdadeiro amor. E Divaldo diz mais, ele diz que na visão espírita, esse emissário do amor, Francisco, era o espírito do apóstolo João, o evangelista, reencarnado. João foi aquele apóstolo mais jovem, né? O mais jovem que seguiu com Jesus quando Jesus caminhou aqui na Terra. E tem um pormenor na vida de João, que João foi o único dos apóstolos que desencarnou por morte natural e não por morte violenta. Esse livro, quem tiver oportunidade, leia. É lindíssimo. Esse livro do Divaldo. E Francisco de Assis, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, em 17 de agosto de 51, deixou uma mensagem, que um trechinho dela eu trago aqui. Diz assim a mensagem de Francisco de Assis nessa psicografia do Chico: ama sempre. É pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Então, Francisco de Assis, segundo mensagens, né, como ele era a reencarnação do João Evangelista, ele participou, inclusive, ele é um dos benfeitores espirituais da codificação que foi sistematizada pelo Allan Kardec. E ele nos deixou muitas mensagens bem profundas. E aqui mais um trechinho de uma na Revista Espírita de 1864, dezembro. Era uma edição comemorativa. Tem a mensagem dele que diz o seguinte: olhem só para nós que estamos aqui, que adotamos essa doutrina como parâmetro de vida. Francisco de Assis deixou a seguinte mensagem em 1864: o amor é a lei do espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. E ele continua dizendo o seguinte: o espiritismo não é um som vão, caído dos lábios mortais e que um sopro leva. O espiritismo é a lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai, a lei que afirmaram os mártires ébrios de esperança, a lei que discutiram os filósofos inquietos e que, enfim, os espíritos vêm proclamar. E aí, quando eu vi essa passagem, né, dessa mensagem do Francisco de Assis, nessa revista espírita, eu lembrei do nosso capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da lei do amor. Porque nessa mesma mensagem, Francisco de Assis continua dizendo o seguinte, e tem muita representatividade para esse momento que nós estamos vivendo. Ele diz assim: colhe as rosas do caminho nos espinheiros dos testemunhos de sua vida.
entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Entretanto, não te detenhas, caminha, é necessário ascender. E aí, Francisco de Assis, esse seguidor do Mestre Jesus, desde quando aqui esteve, nos deixou um lindo poema de amor, que eu quero compartilhar nesse momento da nossa reflexão de hoje, porque esse poema de amor, atribuído a Francisco de Assis, traz os pontos cardeais para que a gente não se perca no caminho deixado pelo Mestre. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse poema de amor, deixado por Francisco de Assis, começa assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, Kardec comenta: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Quando as adotarem para regra de conduta e base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então surge aqui, minhas amigas e meus amigos, uma característica da nova terra, como um mundo de regeneração. Um mundo que não haverá mais ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Quem diz isso é Allan Kardec, e que nos leva a essa primeira frase do poema de amor de Francisco: fazei de mim, Senhor, um instrumento da vossa paz. E ele continua: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. 3 sentimentos que precisam da nossa ação espiritual efetiva para se transformarem em suave brisa a tocar a face daqueles que estão no caminho conosco, encarnados. E Emmanuel nos diz o seguinte: o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Quando nós trabalharmos para eliminar o ódio, aprenderemos a perdoar a ofensa. Não vamos mais alimentar a discórdia. Quando não alimentarmos a discórdia, estaremos alimentando e compartilhando o amor em nosso entorno. E Francisco continua o seu poema dizendo o seguinte: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Nós aqui, dessa doutrina, quando praticamos a fé raciocinada, minimizamos as dúvidas dos fatos que atingem as nossas vidas. Porque a fé raciocinada amplia a nossa compreensão da misericórdia, do amor que Deus tem por cada um de nós. A verdade do Evangelho é o amor como remédio para curar as dores da alma. Remédio que faz renascer a esperança no coração, por mais sofrido e dolorido que ele esteja. E Francisco continua: onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Com a esperança renascida,
trazida pela fé raciocinada, a alegria retorna aos nossos corações e a luz se faz novamente em nossos horizontes de vida. E esse poema lindíssimo de amor, na sua segunda parte, traz uma conversa íntima com o grande Mestre Jesus, que cada um de nós pode, na intimidade do seu coração, na plenitude do seu pensamento, ter essa conversa com ele, pedindo com o coração para o Mestre nos ajudar a nos tornarmos melhores, menos orgulhosos, menos egoístas, menos possessivos. Para esse Mestre nos ajudar a cada dia da nossa jornada, praticando o amor ao próximo, passo a passo, minuto a minuto, momento a momento de nossas existências. Com esforço, sim, com esforço próprio, mas com a certeza da companhia dele nessa jornada abençoada chamada vida. Na segunda parte desse poema de amor, Francisco diz o seguinte nessa conversa, uma conversa que talvez nós devêssemos ter com Jesus todas as nossas noites, os nossos dias. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E para a gente encaminhar o nosso evangelho de hoje, eu quero trazer um pequeno recorte do segundo livro que eu li essa semana sobre esse homem, esse espírito Francisco. Também é um livro lindíssimo. Se você tiver a oportunidade, leia. Se chama Simplesmente Francisco. E foi escrito por José Carlos de Luca. Esse pequeno recorte diz assim, que a vida de Francisco, que se chamava Giovanni di Pietro di Bernardone, e aqui tem uma observação que o De Luca faz, que é o seguinte, esse Giovanni, o primeiro nome, equivale a João. Lembram-se de uma das encarnações de Francisco ter sido João o Evangelista? Esse Giovanni, quem colocou foi a mãe dele, que ela disse que recebeu uma inspiração para colocar esse nome. Aí alguém pergunta, mas de onde veio o Francisco? O Francisco veio quando o pai dele voltou de viagem, resolveu homenagear os franceses e colocou Francesco e ficou Francisco. Mas o nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardone. A vida do Giovanni, a vida do Francisco, começou em um estábulo. Simbólico isso, vocês não acham? A sua mãe, no momento do parto, apesar de estar assistida por muitas parteiras, não conseguia concluir o processo do nascimento, o processo do parto. E as parteiras estavam quase desistindo da criança, né? Quando bateram a porta da casa dela, e uma das parteiras abriu a porta, tinha um peregrino pobre, tudo maltrajado, pedindo esmola. E quando a mulher foi falar com ele, ele estendeu as mãos e disse o seguinte, diga à senhora Bernardone que ela deve ir ao estábulo. A criança só nascerá lá, pois assim o quer nosso Senhor. E em seguida o mendigo foi embora. Quando a mensagem, né, a mulher ficou incrédula, foi lá e contou para a mãe do Francisco, ela imediatamente disse o seguinte, vamos todo mundo para o estábulo. Cataram ela e levaram a mulher para o estábulo. E lá nasceu Giovanni.
Então, um espírito que encarnaria e nasceria num berço de ouro, porque o pai dele era riquíssimo, aquele berço de ouro transformou-se em um berço de palha. E o autor, o José Carlos de Luca, diz o seguinte, que esse também é o nosso caminho. Só que cada um percorre no seu próprio tempo, mas numa mesma rota. Ele diz que um dia, visitaremos o nosso próprio estábulo. A irmã dor nos levará até ele. Porque essa experiência da dor nos levará a conhecer a nossa humanidade, a nossa pequenez, os nossos limites, além de nos fazer reconhecer as nossas fragilidades. E quantas ilusões nós criamos que se estremerão. Ilusões criadas pelo nosso orgulho. Ilusões que se estremecerão quando nós enxergarmos o nosso estábulo. E Francisco, por diversas vezes, visitou o seu estábulo. Quem leu, quem não leu ainda a vida do Francisco, a gente vai ver quantas vezes ele viveu e passou pela dor. E em cada uma dessas visitas, ele compreendeu muito bem esse exercício de vida. Mas esses momentos nunca foram para ele um motivo de tristeza. Ao contrário, quando ele compreendia naqueles momentos as suas limitações espirituais, ele dizia que estava construindo um novo homem. Porque ao encontrar o verdadeiro caminho ensinado por Jesus, isso trouxe para a vida de Francisco alegria, humildade e o tornou mais amoroso ainda. Então, minhas amigas e meus amigos, eu trago essa reflexão hoje para que a gente entenda, ouça o convite de Jesus, para que nós visitemos por vontade própria o nosso estábulo e compreendamos o que vamos encontrar. E compreendamos que ao buscar o verdadeiro sentido do amor que o Evangelho nos traz, o verdadeiro significado do amor que nos foi trazido por Jesus para os nossos relacionamentos, para aqueles que estão na jornada espiritual encarnados conosco, quando aceitarmos esse convite, trouxermos essa compreensão de amor para as nossas vidas, estaremos encontrando o Francisco que existe em cada um de nós. Eu peço a Deus e rogo ao Mestre Jesus que possamos nos encontrar. Que possamos nos encontrar e um dia com muita tranquilidade, com muita paz, com muito amor, possamos dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Muita paz na vida de todos vocês. Vamos então às nossas vibrações da noite. Com essa energia boa, com essa vibração leve, do amor de Francisco pelo mundo, pela vida, por Deus. Com esse amor leve, esse sentimento sereno, vamos nos unir em pensamento com os mentores da nossa querida Amor em Gotas. Unir as nossas vibrações, lançá-las ao Mestre Jesus e pedir a esse Mestre que essa nossa vibração de amor ajude a paz no mundo, ajude a paz no nosso país,
ajuda a trazer a paz para nossas famílias. Mestre Jesus, queremos vibrar muito em amor por todos esses espíritos, Mestre, que estão reencarnando neste momento. Que essas criaturinhas cumpram as suas missões, protegidos por você. Mestre Jesus, queremos vibrar muito, Mestre, por todos os nomes que foram aqui colocados no nosso chat. Que cada nome que aqui está receba essa nossa vibração de amor, de luz, de energia. E que toda essa vibração seja transformada num bálsamo, que vai aliviar a dor do corpo e a dor da alma. Mestre Jesus, queremos vibrar muito pela nossa Casa Espírita Amor em Gotas. E por todas as casas espíritas, e por todas as casas religiosas, que trabalham 24 horas por dia, todos os dias, acolhendo tantos sofredores do corpo e da alma. Mestre Jesus, pedimos nesse momento a sua bênção por nós mesmos, Mestre. Que essa tua bênção possa criar em volta de nós uma cúpula de luz, uma cúpula de energia, uma cúpula de amor, que vai nos proteger em cada passo dessa nossa jornada, Mestre. Que vai nos fazer entender que o seu amor é o remédio que cura a todos nós. Que assim seja, graças a ti, Mestre Jesus, graças a Deus.